Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a deixar o seu like e também a compartilhar essa oração com muitas pessoas. O nosso tema, comece o dia com Deus. Porque quando você começa o dia com Deus, tudo é diferente. E eu vou provar isto na Bíblia para você. Jesus, há 2000 anos atrás, veio para deixar lições, não só para os seus discípulos, mas para nós, que seríamos também e somos os seus discípulos. Uma das lições que ele deixou foi o resultado de uma vida de oração. Os discípulos viam que Jesus se separava o tempo todo para orar, para falar com o Pai. Tanto que isso chamou a atenção a ponto deles dizerem: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, a nossa oração não é eficaz como a sua. Ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. Jesus ensinou o Pai Nosso. Mas mais do que uma fórmula, mais do que um padrão ou um caminho para a oração, ele mostrou a vida de oração. Assim como Adão, todos os dias, nós precisamos orar todos os dias. Os discípulos, depois que Jesus ascendeu aos céus e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós vemos que os discípulos se tornaram apóstolos e em Atos capítulo 3 algo acontece. Pedro e João estão indo para o templo para orar. Ali no templo eles encontram um paralítico e eu quero ler com você Atos capítulo 3 no versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. E aqui você sabe que o que resultou desse encontro entre este homem coxo e Pedro e João foi um resultado, foi milagre. Mas como assim? Porque o coxo olhou para Pedro e João e falou: ele estava esperando, ele não falou nada, mas estava esperando que eles dessem alguma esmola, algum dinheiro. Mas eles não deram, eles falaram: olha, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos nós vamos te dar. E o que eles tinham? Presença de Deus. Por que eles estavam cheios de Deus? Por que eles estavam cheios de unção? Por que o milagre fazia parte da vida deles? Muitas pessoas leem o livro de Atos e acham que tudo é o resultado de um único dia, quando eles receberam o Espírito Santo. Isso foi o início de uma caminhada. Se eles parassem de orar, se eles parassem de entrar na presença de Deus, nada mais aconteceria. Eles ficariam só contando para todo mundo a experiência que eles tiveram em Pentecostes. Em Pentecostes eu senti um arrepio. Em Pentecostes eu fui cheio do Espírito Santo. Mas é uma história velha. E eles tinham necessidades diárias. O que você precisa ter experiências diárias com Deus. E aonde você tem? Quando você começa o seu dia com Deus. Parece pouco, mas muda tudo. Você vê como um pequeno gatilho, ele pode estragar o teu dia? Uma pequena ofensa, uma pequena crítica, pode estragar o teu dia todo. Agora imagina um pequeno momento diante de Deus. Pode trazer glória, poder, autoridade, uma vida de milagre. E eu digo para você, eu não tenho tempo. Mas você encontra tempo para entrar nas redes sociais o dia inteiro. Mas não tem tempo para estar na presença de Deus. E aqui o que aconteceu? Um milagre. O coxo andou, porque eles estavam cheios de Deus. Mas aconteceu um outro momento. Mas antes de ir para este outro momento, você reparou que em Atos capítulo 3 está escrito que eles foram orar às 15 horas? E aí você fala para mim, você pode dizer, né? Você pegou o exemplo errado, porque você está falando de comece o seu dia com Deus. Aqui já é 3 horas da tarde, mas todo judeu orava 3 vezes por dia. Às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Por isso, esse já era o terceiro momento que eles estavam entrando em oração. Eu vou provar para você em Atos capítulo 10, Pedro de novo. Pedro, ele está na casa. Ele está hospedado em uma casa e no versículo 9 de Atos 10, no dia seguinte, enquanto eles viajavam, já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia,
a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era todo baixado à terra pelas 4 pontas. Aqui nós estamos falando de um outro momento. Aqui nós estamos falando que Pedro está orando ao meio-dia, viu? Em Atos capítulo 3, você viu comigo que Pedro estava orando às 3 horas da tarde. Aqui ele está orando ao meio-dia. Só para confirmar para você que ele orava 3 vezes por dia. E quando ele acabou de orar, enquanto ele estava orando, eu quero destacar alguns momentos aqui. Número 1, era meio-dia e ele estava com fome. Quando você está com fome, você fica reclamando, você fica ansioso. Não, Pedro estava com fome, queria comer, a comida não estava pronta. E ele aproveitou esse momento para fazer o quê? Para orar. E quando ele foi orar, como resultado, o que aconteceu? Muitas coisas, ele teve um êxtase. O que é êxtase? O êxtase é quando você tem um momento tão especial com Deus que você não sabe se você que subiu para o céu, se o céu desceu para a terra, mas você tem uma experiência sobrenatural com Deus. E depois dessa experiência sobrenatural, o céu abriu. Toda vez que você ora, o céu abre. Agora, neste momento, o céu vai abrir sobre a sua cabeça. E o que aconteceu? O resultado dessa oração de Pedro quebrou no interior dele alguns conceitos errados de que ele não amava, ele não queria pregar para romanos. Afinal, os romanos eram pessoas más, segundo na mente de Pedro. Mas Deus queria mostrar, sempre há exceção. Tem um romano que realmente é violento, é mau, porque ama a maldade. E tem uns que nasceram dentro da maldade, mas querem ser transformados. E Deus mostrou que a vida de Cornélio seria transformada através da vida de Pedro. Quantas vidas podem ser transformadas através da sua vida? Na sua casa, no ambiente do seu trabalho, no ambiente da sua escola, universidade, aonde você passar, as pessoas podem ser transformadas como resultado da sua vida de oração. E como resultado dessa vida de oração, Pedro saiu tão ungido, que quando ele pregou na casa de Cornélio, todos foram convertidos, batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, tudo no mesmo dia, porque Pedro estava revestido de poder e autoridade, porque ele orava 3 vezes por dia. Comece o seu dia com Deus e você vai ver a diferença em todas as áreas da sua vida. Eu citei um milagre de cura física e citei o milagre da libertação, da conversão de uma pessoa. Qual é o milagre que você precisa? Deixa escrito aqui nos comentários. Mas comece a sua vida. Aí você fala, eu estou aqui no devocional. Então, permaneça e amanhã continue no devocional, na presença de Deus, porque a sua vida vai mudar. E as pessoas olharão para você e dirão, de onde vem tanta paz? De onde vem tanta alegria? De onde vem tanta força? E você vai falar, porque eu vou para o esconderijo do Altíssimo, onde Ele me protege, onde Ele me fortalece e aonde eu encontro refúgio, graça e unção. A sua vida pode mudar. A vida de Daniel mudou porque ele orava 3 vezes por dia. Porque ele orava 3 vezes por dia, este é o motivo dos leões não terem abocanhado Daniel. Não é simplesmente, sim, Daniel caiu na cova do leão e ele foi orar. Não, ele orava 3 vezes por dia. A sua vida de oração vai te livrar de todo e qualquer tipo de armadilha que o inimigo vai colocar contra você. É uma vida de poder, é uma vida de graça, é uma vida de autoridade. Este é o segredo da vida de Pedro. E nós vamos orar neste momento, porque a oração, ela funciona. Céus abertos sobre a sua vida. Eu quero profetizar. Você viu? Quando Pedro orou, o céu se abriu e ele teve grande revelação de Deus. E Deus mandou o seu poder e a sua autoridade para a vida de Pedro. Que o Senhor possa enviar poder, graça e glória sobre você. Não saia sem orar, porque o poder está na oração. Senhor, como é bom poder entrar na tua presença
sabendo que a oração tem poder. A oração é o nosso canal de comunicação com o sobrenatural. Aqui, Pedro, nós vimos que ele entrou em êxtase e os céus se abriram. Abra-se os céus, Senhor, e que venha sobre a vida de cada pessoa que está orando agora a unção que eles precisam, a unção de cura, a unção de libertação, a unção de alegria, a unção de força, a unção de glória, em nome de Jesus, dissipando todas as trevas, frustrando os planos do inimigo, em nome de Jesus, toda rede, toda armadilha, toda cilada seja queimada em nome de Jesus, Senhor, e que os céus abertos continuem durante todo o dia sobre a nossa cabeça, em nome de Jesus, que os anjos venham guerrear, que os anjos venham servir e que possamos testemunhar do grande poder como resultado de uma vida de oração, em nome de Jesus, amém. Não saia sem deixar o seu like e eu encontro você às 18 horas no nosso próximo vídeo.